Tudo bem com vocês? Vim pra praça porque em casa ainda tá meio bagunçado, tem umas coisas dentro lá na parede que estão no papelão, eu tenho que tirar e fazer mais bonitinho. Eu acabei fazendo tudo de qualquer jeito. Esse vídeo aqui vai ser meio longo, mas é a respeito de pensamento, né, velho? Eu gosto de analisar e não adianta, é de mim, sabe? E tem um vídeo muito longo de eu acho, se não me engano, são 4 ou 2 horas no Flow, né, com o Igor, né, com o Eduardo Marinho, né? E, mano, eu me identifiquei com muita coisa, porque eu venho de uma família de classe média, assim como o Eduardo Marinho vinha de uma família de militares, eu venho de uma família de empresários, certo? A diferença é que eu não vou ser tão radical, até porque ele já fez um grande trabalho pra gente, ele já viveu uma experiência. Não que a gente tem que levar tudo em consideração como verdade. Porém, o que acontece? Tem muita coisa na vida dele que dá pra servir de proveito, certo? Muita coisa na vida dele que dá pra servir de exemplo para que a gente tenha uma sociedade melhor. E a gente, no Brasil, o que acontece? Parece que as coisas não vão fluir. Tá tudo amarrado, cara. Certo? A política tá amarrada. O Lula já deixou claro que não vai mexer. E esse vídeo aqui é justamente para quem é de esquerda. Se você é de direita, você pode até assistir, mas você não vai gostar muito. Não que eu queira falar só para uma bolha. Mas enfim, quanto mais pessoas pensarem perto do que eu penso, melhor. Por quê? O meu raciocínio é o seguinte. O Lula não vai fazer as reformas que o Brasil precisa. Ele não fez no governo dele e ele quer ser um Marte, certo? Se ele ganhar as eleições contra o Bolsonaro, o que tudo indica que ele vai ganhar, né? Porém, o que acontece? É que nem o Eduardo falou e eu gostei muito do que eu ouvi porque é muito importante o que ele falou. Se o Lula entrar, a gente pode abrir buracos na fuselagem dos ricos. Não estou falando que a gente vai tomar terra, fazer igual... Falam que o Guilherme Boulos tomou terra, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele é de extrema, eu não sou tanto. Mas o que acontece? Ele só ia para lugares onde estava sem ninguém, lugares abandonados. Aí ele ia e colocava pessoas lá, sabe? Enfim, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: tá tudo amarrado, cara. Sabe, o livre comércio, primeiro que só tem 500 bilhões de reais para começo de conversa, é uma pesquisa minha que eu fiz, girando em células. Mas tem 5 trilhões de reais em dinheiro da elite, no caso, investindo sem gerar emprego. A resposta tá aí, galera. A resposta da gente se libertar tá na gente abaixar a taxa Selic, que esse dinheiro está investido na taxa Selic, que o governo paga para quem investe assim. Eu lembro que de 200, isso quem me disse foi o 3 Peão e eu pesquisei, é verdade. Quem investir 288 mil ganha em torno de um salário mínimo. Esse é o dinheiro para você ter um salário rendendo. 288 mil. Imagina esses caras que investem bilhões ou milhões. Quanto não ganham? Só gerando. Não tem nada de errado. Ah, Vinícius, mas isso é democrático. Beleza, é democrático. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: colocar um cara lá. Eu já votei no Ciro em 2018. Mas por que colocar um cara assim? Porque é o único que poderia fazer as reformas que a gente precisa. Beleza, com Lula a gente faz diferente. A gente se mobiliza, a gente se une, que é o principal, para fazer uma revolução. Mas não é uma revolução sangrenta, é isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo é uma revolução em forma de protestos, vários protestos, certo? Vários protestos que a gente pode estar fazendo para invadir, basicamente, a Câmara dos Deputados e ficar lá, se alojar lá, certo? Por que eu falo isso?
Mas para fazer isso tem que ter patrocínio, tem que ter um supermercadinho em algum lugar que aguente dar alimentos pra gente ficar lá. É um sonho, a gente tem força junto, mas tem que ser junto isso aí, você tá entendendo? E o Lula entrando, dá apoio não, mas o que acontece? Ajuda, facilita, porque com esse Bolsonaro aí, amigo, fica bem difícil, até dá, né? Levando em conta que a Revolução Francesa, eu tô escrevendo um livro sobre isso, um livro bastante assim do povo mesmo, um livro de fácil entendimento, que fala que a Revolução Francesa, e aí eu tenho os comentários, eu anoto uma página que eu fiz, que eu copiei de um livro de história, de educação, e eu faço história inclusive, tá trancada, mas eu faço, que fala a respeito disso, entendeu? Esse livro são páginas resumidas e eu comento essas páginas, mas não é só isso, tem várias partes lá, várias frases que eu mesmo criei de minha autoria e que eu tô fazendo, construindo, já tem 32 páginas e ele vai ter 80 páginas, certo? E tem várias coisas, eu vou colocar lá as reformas que o Michel Temer colocou, que tiraram direitos trabalhistas do povo, direitos que o PT inclusive conquistou. Você pode até falar, o PT roubou. Beleza, é inevitável. Tem vários processos comprovados, não comprovaram do Lula, tá? Ele foi absolvido pelo STF, a ONU não é um tribunal, mas reconheceu que foi um julgamento parcial, então eles não conseguiram provar. Então a gente fica nessa inócua, a gente fica nesse furo, nesse limbo, e o Lula volta pra... E não tá em jogo aqui o que ele, se ele roubou ou não roubou. O que tá em jogo aqui é o que ele fez no governo. Ele fez 2 bons governos que ajudaram muito milhões de pessoas. E o Eduardo Marinho, fazendo um gancho aí, o Eduardo Marinho simplesmente falou que o Bolsa Família e as faculdades que colocou gente para estudar, gente sem condição para estudar nas melhores universidades federais do Brasil, o que acontece? Esse pessoal aí, só 0,5% do orçamento foi o suficiente para alimentar 30 milhões de pessoas com Bolsa Família. E fora que tiraram, em 8 anos de governo, tiraram 30 milhões de pessoas. Não tô aqui para defender Lula não, galera. Não tô aqui para defender. Porque o Lula tá nas eleições, desde quando a gente saiu da ditadura. Isso é monstruoso. O cara é quase um rei. E tá errado isso. Mas é o que a gente tem de esquerda, é a melhor representação que a gente tem. A gente poderia colocar Guilherme Boulos, ou melhor ainda, Ciro Gomes. O Ciro é melhor. Querendo ou não, o Ciro é melhor. O Ciro tá no ápice da vida dele, no ápice do entendimento dele, tem um projeto nacional, é o único que tem um livro foda, os outros podem até fazer livrinho aí, mas copiando, Ctrl-C, Ctrl-V, uma ideia aqui, uma ideia ali, não é ideia própria, ele tem uma ideia, ele tem personalidade de governo, vocês estão entendendo? Eu não tenho influência ainda, mas falando aqui rápido, eu vou estar fazendo sim uma web rádio e um podcast. Estou pegando meu salarinho, pegando metade, tenho muitas dívidas para pagar, mas eu acho que até o final do ano aí, talvez depois das eleições ou durante as eleições, eu já consigo abrir essa web rádio junto com esse podcast Café no Expresso. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Falei tudo meio tumultuado, mas eu sou meio assim mesmo, meus pensamentos são... Mas quando eu consigo organizar, quando eu me sinto pronto, quando eu me sinto animado para fazer, porque, querendo ou não, eu tenho uma história de vida que talvez um dia eu conte, talvez um dia eu me sinta à vontade. Se vocês perguntarem, eu vou lá e conte a respeito disso, porque é algo que aconteceu comigo e que eu achei que eu não ia sair. Mas saí, sobrevivi, estou melhor e tenho esse sonho. Sou pequeno, sei que eu sou pequeno para fazer isso, mas com a força do povo, com a força de vocês, se inscrevendo, compartilhando. É uma coisa que todo canal fala e todo canal pede, porque é muito importante. Disponibilizei do meu tempo para vir numa pracinha, filmar um lugar da hora. É o único lugar que tem perto aqui de casa que... É o único lugar perto de casa que tem uma pracinha pra gente... Um lugarzinho melhor. Eu vou estar sempre gravando aqui, assim que eu sair do meu serviço e eu tiver uma ideia para comentar com vocês, eu vou estar movendo esse canal e colocando na minha página no Facebook. Se vocês quiserem pesquisar,
Web rádio e podcast Café Me Expresso. Coloca lá no Facebook que vocês vão achar, tá bom? Valeu, compartilha, dê like, se inscreve, comente. Isso aí, vocês estão entendendo? Valeu, galera.